Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Vocês vão pegar aí seu livro de matemática, seu lápis, sua borracha, vão acompanhar comigo aí da página 68 a 73. Coloquei um pouquinho mais de conteúdo hoje porque na quinta-feira nós não teremos aula, será feriado, tá bom? Dia de Corpus Christi. Então por isso eu dei uma puxadinha na atividade de hoje, mas é bem tranquila, nós não vamos ter dificuldade aí para poder fazer não, tá bom? E aí, na quinta-feira, a gente não terá aula nem de matemática, nem de ciências, ok? Hoje nós vamos ver aí sobre as figuras geométricas não planas, que são aquelas que ocupam espaço, também chamadas de sólidos geométricos, né? Ou figuras geométricas espaciais, que são aquelas que ocupam espaços no ambiente que tem mais de um lado. Vamos ver aí sobre o paralelepípedo, que são os blocos retangulares. Nós vamos ver sobre o cubo, nós já vimos na semana passada, né? Vamos ver sobre a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera, tá bom? O que a gente vai fazer com essa atividade? É entender que as figuras geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia praticamente em quase tudo, né? Através aí, quando a gente observa a imagem, a forma, né, dos objetos, dos espaços, dos locais, a gente vai vendo essas formas geométricas representadas aí, tá bom? Então, nessa atividade de hoje, nós vamos aprender a fazer essa relação. E é uma habilidade que é necessária aí para o terceiro ano, que é aprender a associar as figuras geométricas espaciais a objetos do mundo físico. E é isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? Deixa eu diminuir aqui e me colocar aqui no cantinho para que a gente possa pensar aqui. O que você vai fazer nessa primeira atividade? Você vai contornar o objeto que lembra um paralelepípedo. Lembra que o paralelepípedo, ele é o sólido geométrico que tem aí os seus lados, né? Cada um dos seus lados ou das suas faces, cada um da sua face, lembra a forma da figura geométrica plana retângulo, tá? Que é esse aqui, ó. Lembra o retângulo. Dessas imagens aqui, quais delas lembram um retângulo? O lado dela é um retângulo. Quais delas nós podemos dizer aí que são paralelepípedo ou o bloco retangular, certo? Então você vai fazer um círculo em volta. Esse aqui você acha que é um retângulo? Você acha que é um paralelepípedo, é um bloco retangular? Sei não. Esse aqui, o que você acha? E essa latinha de tinta? Isso aqui é um tijolinho, aqui uma caixa de presente. Qual dessas figuras você acha que lembra aí um paralelepípedo? Então você vai fazer um círculo em volta. Observe o paralelepípedo abaixo. Aqui nós temos, olha só. Por que a gente fala paralelepípedo? Por que a gente faz a relação dele com o retângulo? Porque o retângulo não é essa imagem aqui, ó. 4 lados sendo 2 paralelos aqui e 2 paralelos. 2 paralelos na horizontal, 2 paralelos na vertical, tá? Então, aqui nós temos uma das arestas que a gente chamou assim da coluninha, né? Entre um e outro. Aqui nós temos um dos vértices. O que é o vértice? O vértice é o ponto onde as arestas se encontram, tá? E face é a lateral de cada um, a lateral ou a parte superior ou a parte inferior, a base, né? Que é chamada aí de face. O que vocês farão aqui? Complete o quadro. Neste paralelepípedo, qual é o número de faces que nós temos no paralelepípedo e no cubo? Prestem atenção que o paralelepípedo e o cubo, eles vão ter uma característica semelhante. O que é? Eles vão ter a mesma quantidade de números de faces, de vértices e de arestas. Por quê? Porque eles têm o mesmo formato. A diferença é que o cubo, ele é quadradinho, quase igual isso daqui, né? O cubo é quadradinho. O paralelepípedo, ele já é
um lado maior que o outro, tá? Então, prestem bastante diferença nisso. Nessa tabelinha vocês vão colocar, olha só, conta aí qual é o número de faces. Eu percebi que naquela atividade anterior, a maioria dos alunos teve dificuldade para contar, tá? Então, quando a gente vê aqui esses pontilhadinhos aqui, ó, mais apagadinhos, isso serve para a gente ver que é como se fosse a parte de trás do objeto, né? Porque não tem como a gente olhar aqui e ver ele inteiro. Então, é como se fosse transparente e a gente está vendo a parte de trás. Então, vocês vão contar, olha aí, o número de faces, ó. 1, 2, aí a parte lá de trás. 3, 4, a parte de cima e a parte de baixo. 6. Quantas faces tem? 6 faces. Qual é o número de vértices? Que são os... Opa, peraí. Que são os pontinhos onde as arestas se encontram. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Tanto no cubo quanto no paralelepípedo. E o número de arestas. O número de arestas são os números das coluninhas. É como se fossem essas linhas aqui, ó. Então, cada lado tem 4, certo? Então, faz a conta direitinho, conta e coloca aqui. Que característica essas figuras têm em comum? E que característica elas têm de diferentes? Converse. Olha, é isso que a gente está colocando aqui. Então, você vai colocar aí com as suas palavras, tá? O que elas têm em comum? Elas têm o mesmo número de faces, o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas. O que o cubo e o paralelepípedo têm diferente? É que o cubo, ele tem todos os lados do mesmo tamanho, certo? E o paralelepípedo não. Ele tem 2 lados de um tamanho e os outros 2 de outro tamanho, tá bom? Então, vocês vão observar e colocar aí com as palavras de vocês, ok? Na questão 3, responda as questões a seguir. O que se forma no encontro de 2 faces de um paralelepípedo? Quando a gente tem aqui, ó, uma face, outra face, o encontro delas, o que é que forma? Olha só, uma aresta, isso mesmo. O encontro de 2 faces forma uma aresta, certo? Quais são as faces de um paralelepípedo? Quais são as faces de uma paralelepípedo? Primeiro, as faces são retangulares, certo? Então, olha só, são Quais não, né, gente? Desculpa, hoje parece que eu tô meio vesga. Como são as faces de um paralelepípedo? Como são? São no formato de um retângulo, ou seja, são retangulares, tá? Só que são iguais 2 a 2, tá? Então, assim, o quadrado, o cubo, ele lembra o quadrado. Ele tem um formato de quadrado e todas as faces, elas têm a mesma medida. As arestas têm a mesma medida. No cubo, não. No cubo, ele lembra o retângulo. Por quê? Porque ele tem 2 arestas acompanhando um tamanho e as outras 2 outro tamanho. Então, são iguais de 2 em 2, tá bom? Então, completem aí, preste bastante atenção. Vamos pra frente. Olha só, agora nós vamos ver aí sobre a pirâmide. A pirâmide lembra que figura geométrica plana. Seus lados lembram um triângulo. Cada lado lembra um triângulo. Olha só. Veja a mensagem que Miguel recebeu de um amigo que mora lá no Egito. Ele recebeu lá a mensagem no e-mail dele dizendo assim: Miguel, no Brasil há muitas belezas, mas aqui também é fantástico. Olha só essas construções.
quais são essas construções aí, pessoal? Olha aí embaixo, pirâmides de Gizé, no Egito, foto de 2015. Então, são as famosas pirâmides do Egito, certo? As construções da fotografia que Miguel recebeu na mensagem lembram uma figura geométrica chamada pirâmide. Que objeto você já viu em casa ou na rua que lembra uma pirâmide? Então aqui, pessoal, é a resposta pessoal de vocês, que vocês vão colocar aí. Quais os objetos que vocês têm aí em casa ou que vocês veem na rua que lembram uma pirâmide? Cuidado para não confundir pirâmide com cone, tá? Porque o cone, embora ele lembre, né, também o formato do triângulo, mas ele é redondo, né? E vai afunilando em cima. A pirâmide não, a pirâmide ela tem as arestas certinhas de um lado e de outro, que lembram o triângulo, tá? Então preste bastante atenção aí nos objetos que vocês colocarão os nomes aí. Observe a pirâmide abaixo e responda as questões. Uma das faces laterais, uma das arestas, aqui, um dos vértices e face que se chama base. Essa face que fica na parte inferior é também chamada de base, tá bom? O que eu quero que vocês façam aí? Quantos vértices tem essa pirâmide? Quantos? É uma palavra masculina. Quantos vértices tem essa pirâmide? Então, você vai contar quantos pontinhos aí as arestas se encontram. Olha só, começa lá no de cima e vai contando os outros aqui, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. E aí você vai colocar aqui quantos vértices. Depois, quantas arestas tem essa pirâmide e quantas faces laterais. Então, você vai contar quantas arestas, que são as linhas, né? Essa coluninha que divide o encontro de uma face e outra, e quantas faces. Não esqueça de contar a face de baixo também. Pessoal, faça essa atividade com bastante calma, confiram, peça outra pessoa para conferir, porque assim, na atividade anterior eu percebi muita gente com dificuldade, então conte direitinho, prestando bastante atenção, tanto a que você vê à frente, quanto a que você vê na parte de trás, tá bom? As faces laterais dessa pirâmide correspondem a qual figura geométrica plana? Então preste bastante atenção. Cada face dela, não a face de baixo, né, a base, mas as faces laterais. Qual figura geométrica ela lembra? Eu já disse, né, figura geométrica plana. Você vai colocar aqui o nome dessa figura geométrica. Vamos pra frente? Muito bem, aqui na página 70 nós vamos estudar aí um pouquinho sobre o prisma. O prisma, pessoal, o que a gente percebe? Que as faces laterais do prisma, elas são formadas aí por figuras com formato de retângulo. Então, as partes laterais, ou seja, as faces laterais do prisma, lembram o formato do retângulo, tá? E a face, que são usadas, que ficam aí nas margens, né, na base, tanto inferior ou superior, porque daí depende do lado que vira, elas lembram os formatos de outras figuras geométricas, dependendo da quantidade de lados, tá? Então, nós temos aí, olha só, esse prisma aqui, ó, a caixinha de um jogo, tem aqui, ó, o triângulo aqui, se a gente for lá, tem o outro lado lá atrás. O que faz a gente pensar? Aqui, ó, o retângulo e aqui o triângulo. Então, as faces laterais são formato de retângulo e a base formato de triângulo, certo? Então, preste atenção. Observe as imagens. Aqui nós temos uma caixinha de um perfume, certo? Tá aí, não consigo... só diz aí perfume. A caixinha de um perfume. Aqui na base, nas faces laterais, nós vemos o formato de triângulo, de retângulo. Mas ela tem a base aqui e aqui, certo? Essa base é formada por um
polígono. Por quê? Olha só, olha a quantidade de lados que ela tem. Ela não é um triângulo, ela não é um retângulo, ela é um ou não é um quadrado, nem um retângulo, ela é um polígono. Por quê? Porque ela tem mais de quatro lados, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue relacionar aqui. Relacione os prismas a seguir com as embalagens mostradas. Esse prisma aqui está relacionado ao quê? A embalagem do jogo. Esse aqui está relacionado à embalagem de perfume. Muito bem. Observe os prismas a seguir. Então, nós temos aqui, ó, uma das faces laterais, a base e a outra base, ok? Nós temos aí um prisma de base, de face triangular, tá bom? Aqui nós temos outro, só que agora nós temos 5 lados. Então, nós temos um polígono, aqui também um polígono. Então, aqui um pentágono, aqui um hexágono, né? Que tem 6 lados, ok? As bases laterais desses prismas lembram qual figura geométrica plana? As bases laterais desses prismas aí lembram qual figura geométrica? Lateral, olha aqui, ó, lateral, lateral, lateral. Lembram qual figura geométrica? Plana. Um triângulo, um retângulo, um círculo. Qual que lembra? Você vai colocar o nome aqui. Tudo bem, um quadrado? Eu creio que vocês já sabem qual é. Acertou quem disse? Isso mesmo, lembra um retângulo. Quantas bases tem cada prisma? Quantas bases cada prisma tem? Bases, não estamos falando de lateral, estamos falando de base. Base superior, base inferior ou vice-versa, né? Quantas bases? Preste atenção, tá? Que diferenças você observa entre esses prismas? Você vai observar aí esses prismas e você vai dizer para mim aí quais são as diferenças entre eles. A gente sabe que eles têm as bases em retângulo, as faces laterais no formato de retângulo, certo? Isso eles têm em comum. Mas quais são as diferenças? Coloca aí para nós quais são as diferenças. Aonde você observa a diferença? Nas faces, ou nas faces laterais ou nas faces da base? Diz aí. Vamos lá. Continuando aqui o estudo sobre os prismas. O paralelepípedo também é um prisma. Sabiam disso? O paralelepípedo também é um prisma. Por quê? Porque ele tem as suas laterais, as faces laterais no formato de retângulo. Porém, ele é definido essa quantidade. Ele tem o paralelepípedo, ele sempre terá as 4 bases laterais, as faces laterais e as faces que são chamadas aí de base, a superior e a inferior, tá? Então, ele sempre vai ter esses 6 lados aí, 6 faces, tá bom? As bases do paralelepípedo lembram qual figura geométrica plana? Preste atenção, as bases do paralelepípedo lembram qual figura geométrica? O paralelepípedo, olha aqui, ó, qual figura geométrica? Que figura geométrica é essa? Coloca o nome aí. As faces laterais do paralelepípedo lembram qual figura geométrica plana? As faces laterais, pessoal, tanto a face superior, que são as bases, né, superior e inferior, quanto as laterais lembram a mesma figura geométrica. Qual figura geométrica é essa? Muito bem. Você sabe e você vai escrever aqui. Ó, essa figura geométrica aqui. Qual figura é essa?
não tortinha desse jeito, né? Na questão 4, Paulo desmontou suas caixas que lembram prismas. Contorne as bases que formam as caixas em cada caso. Aqui nós temos um prisma pentagonal. Aqui nós temos um cubo, certo? Quais partes formam eixo? Você não vai formar uma só. Você vai circular quantas são. Quais são, ó? Essa base tem a base de um lado e do outro, inferior e superior. Quantas bases dessa tem? Será que é essa aqui? Será que é essa aqui? Será que é essa? Vejam aí. E depois, as faces laterais. Quantas faces laterais tem aí? Se você observar aqui, você já vê, ó. Quantas faces laterais tem? Conta aqui e você vai formar desse lado de cá. Aqui no cubo da mesma forma, tá bom? Você vai circular todas as partes que compõem, não é apenas uma. Todas as partes que compõem esse prisma. Aqui nós vamos ver aí um pouquinho sobre o cilindro, sobre o cone e a esfera. Observe o cilindro e o cone abaixo. Depois responda as questões. Então, nós temos aqui um cilindro, olha só, base superior, base inferior e a face. Aqui nós temos um vértice, a base, né, e olha só, face aqui. Então, vamos lá. Essas figuras têm arestas? Preste atenção. Essas duas figuras aqui têm arestas, pessoal, que são aquelas, as linhas, as coluninhas. Preste bastante atenção. Você tá vendo a linha, que aqui a gente tá vendo porque a gente tá vendo o desenho. Mas ela é circular, então ela não tem arestas, tá? Qual dessas figuras não tem vértices? Qual dessas figuras aqui não tem vértices? O cilindro ou o cone? Qual delas não tem vértices? Vértices é o ponto de encontro, aquele pontinho, tá? Você vai colocar aí embaixo o nome da que não tem. Qual dessas figuras tem apenas uma base? Preste atenção, são duas figuras geométricas não planas. Uma tem base, outra não tem. Qual delas não tem? Você vai colocar o nome aqui. Depois, Bianca está brincando de fazer bolhas de sabão. Observe, as bolhas de sabão lembram a esfera. Olha só. Por que as bolhas de sabão lembram a esfera? Porque elas formam este círculo. Elas têm o formato de círculo, mas elas não são uma figura plana ali de uma base só. Ela ocupa espaço no ambiente, ela tem circunferência, tá? Lembram a esfera. Todas as bolhas de sabão têm o mesmo tamanho e a mesma forma? Preste atenção. Todas as bolhas de sabão têm o mesmo tamanho? Não, né? Umas são maiores, outras menores. Então, a primeira resposta é não. E a mesma forma? Todas têm a mesma forma? Sim, todas têm a mesma forma, tá? Então, tamanhos diferentes, mas a forma é a mesma. Ligue cada objeto à figura geométrica que ele lembra. Então, nós temos aqui os objetos e nós temos aqui as figuras geométricas, o cilindro, a esfera e o cone. Você vai fazer uma linha ligando um àquele objeto que ele lembra, ok? Nessa atividade aqui, concluindo aí a nossa aula de hoje, marque com um X a figura que ilustra em cada caso. Olha só, a figura que ilustra não, pessoal, a figura intrusa, aquela que não faz parte do grupo. Então, nós temos aqui a maioria, nós temos aí formado por cone. Qual figura dessas aí que não são cone? Você vai marcar um X, ok? Depois, nós temos aí na letra B a presença do cilindro e nós temos a presença da esfera, nós temos a presença do cone em mais de um. Mas tem uma figura que não tem parzinho para ela, que ela tá intrusa aí, tá sozinha.
vai lá e marca um X. Na letra C, a mesma coisa. Nós temos aí, ó, os prismas, tá? Prisma pentagonal, prisma triangular, prisma hexagonal. Mas tem uma figura aí que não é um prisma, certo? Qual figura é essa? Então, você vai e marca um X em cima dela, tá bom? Descubra em qual figura geométrica Lucas pensou. Preste atenção. Ele disse assim: a figura em que pensei é uma figura não plana. Então, a gente já sabe que é uma figura espacial, que ocupa espaço no ambiente. Essa figura não tem vértice nem base. Preste atenção. Essa figura é uma figura geométrica não plana, porque ela ocupa espaço no ambiente, né? E ela não tem vértice, ou seja, ela não tem ponto de encontro. Ela não tem face, ela é um conjunto só. Não tem base. Não tem uma base aqui, outra base lá, superior, inferior. Não, ela só tem uma face. E toma conta dela toda. Qual é o nome dessa figura? Pensa aí e coloca aqui, tá bom? Pessoal, exercitem bastante sobre isso, procurem olhar os ambientes e perceber. Aí, por exemplo, eu olho para a televisão, eu vejo o formato de um retângulo. Mas se eu observar que ela tem lados diferentes, um lado é mais largo do que o outro, ela ocupa espaço no ambiente, então ela é um paralelepípedo. Se eu olho a porta, se eu olho, eu olho o guarda-roupa de casa, que ambiente, que figura geométrica ele lembra? Então ou o colchão, vão observando aí e vendo. O lixeiro que tem lá na cozinha, ele é no formato de retângulo, ele é no formato de cilindro. Qual é o formato do lixeiro aí da casa de vocês? Enfim, vocês vão observando os objetos e identificando neles as figuras geométricas, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.